Senhor Jesus, aceita, Senhor, a nossa gratidão, a nossa alegria, porque estamos mais uma vez na Tua casa, na Tua presença. Queremos agora, Pai, que o Senhor possa fazer com que nós saiamos daqui melhores do que quando antes aqui entramos. Abençoa, Pai, a cada irmão, cada irmã. Nós queremos rogar a Tua bênção também sobre as extensões da congregação, aonde quer que estejam, um ou dois reunidos também em Teu nome, no objetivo de crescer na graça e conhecimento do Senhor, que o Senhor possa visitar a cada um. Abençoa, Pai, nós oramos, não nos esquecendo, Pai, daqueles que se acham acamados, enfermos, dentre estes, Antônio Ferreira, Jairo, o Silvinho, João Batista, Senhor Jesus, todo e qualquer um outro que tiver, Senhor, na dependência do Senhor, que o Senhor seja para cada um o socorro bem presente, que a misericórdia do Senhor possa operar em favor de cada um, pois nós oramos em favor deles, pedindo ao Senhor que os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém. Vamos nos colocar de pé. Efésios capítulo 1, do versículo 5 ao 11. Vamos ler a Escritura. Teste matemático. Do 5 ao 11 dá quantos versículos? 7. Está vendo? Matemática, como é que é? Do 5 ao 11 dá 7. Não 6. Contou? 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 Deu 7? Deu 6? Isso é um teste. Então, às vezes pode cair numa prova, certo? Isso aí são testes psicológicos. Tem que ser atento. Vamos lá. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos,
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém. Podeis vos assentar. Olha, irmãos, se a gente for comentar só a leitura, e às vezes a língua coça. Tem coisas tremendas demais. Adoção, mistério predestinado de sua vontade, 22 de maio de 1960, à noite, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, tradução Goiânia. Parágrafo 56, onde o profeta irmão Branham disse: diga a um defunto que ele é um hipócrita e veja o que acontece. É um perigo, um risco, não é? Chute-o para um lado e diga: seu velho hipócrita, você, ele não dirá uma palavra, e isto é certo, ele simplesmente estará deitado lá. Tanto faz quanto tanto fez. Não é? Agora vamos ao vivo e a cores. E um homem que está morto em Cristo, tem base bíblica para isso? Hein? Aonde? Então está aí a escritura, Colossenses 3:3. Então, nós que já estamos mortos em Cristo, será? Você pensa que eu não me pergunto? Ou você pensa que eu sou um sangue, vamos dizer assim, de barata? Mas, ou é esse crente morto, ou ainda tem que morrer. Nós temos que nos lembrar disto. Estamos estudando a adoção. Adoção produz o quê? Isso. Adoção produz morte. Estão entendendo? Produz morte plena, total. É desse defunto que o irmão Branham está falando aqui no parágrafo 56. Aí vem para o 57. E um homem que está morto em Cristo, você pode chamá-lo de hipócrita, chamá-lo de qualquer coisa que você desejar. Ele nunca alterará por causa disto. Qualquer coisa, de qualquer modo, ele fugirá e orará por você. Meu Deus, tem misericórdia, vamos dizer juntos? Meu Deus, tem misericórdia de mim.
estando morto, você pode arrancar fio a fio de cabelo dele. Você pode chutar o fundo dele, bater na cara de um lado e virar do outro e bater também. Não foi o que Jesus disse? Foi ou não foi? Se alguém te ferir pelo lado direito, ofereça-lhe também o esquerdo. Mas será que eu dou conta? Experimente. Experimente. Está vendo? Ele não acredita em mim. Ó. Vocês viram aí? É assim. Mas nós temos que ter isso em nós. É isso. Alguém tem que acreditar. Meu Deus, mas tem que nos ajudar. Meu Jesus, tem misericórdia de mim. O profeta diz, isto é correto, mas alguns deles estão bastante vivos. Isto é o que penso, nós temos que ser pessoas mortas e enterradas. Aqueles que estão mortos em Cristo, nós os enterramos nas águas. Às vezes enterramos muitas pessoas que estão vivas. Muita malícia e contenda, e há muito disto na igreja. Agora o irmão Branham estava falando a sua igreja. Agora, a igreja do irmão Branham, onde viam câncer caindo na plataforma, milagres acontecendo de todas as naturezas, perna mais curta igualando a outra, olhos que não existia, só o buraco, você quer que cor? Olha, irmão, Deus se manifestou outra vez entre nós. Aí, vamos extremar? Ele era um homem como eu, como você. Só que nasceu de forma especial para aquilo. Mas aquela unção daquele homem que estava lá no Calvário, desceu sobre um grupo de pessoas que não valiam nada, que estavam lá no cenáculo, mas estavam no cenáculo. Estão entendendo? Creram naquilo que ele disse, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí então, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, toda a Judéia, até. Aonde nós estamos? Irmãos, isso nos deixa pequenininhos. Você vai ver aqui para baixo. Misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Veja, às vezes enterramos muitas pessoas que estão vivas, muita malícia e contenda, e há muito disto na igreja, mas nós não podemos separar aquilo, mas Deus pode. Ele conhece o seu povo, conhece suas ovelhas, Ele conhece cada voz, Ele conhece seus filhos. Ora, quem daria alguma coisa para aquela samaritana? Por aquela samaritana? Quem daria alguma coisa por aquela Madalena? Quem daria alguma coisa por aquele Zaqueu? O juízo, enquanto Jesus estava lá, trabalhando ele,
Por que Jesus estava trabalhando ele? Hein? Ora, ele tinha que despertar aquela semente. Estão entendendo, irmãos? Ele tinha que despertar aquela semente. Ora, o que levou Zaqueu ao galho daquela árvore? Será que foi alguma coisa, alguma fome lá dentro? Ou foi apenas uma curiosidade? Ele tinha ouvido falar nele muito. E ele teve a chance agora de pelo menos vê-lo às ocultas. O profeta irmão Branham diz que Zaqueu subiu ali, assentou ali naquela forquilha, naquele galho, e puxou os ramos em redor de si, os galhos. Jesus veio caminhando normalmente, quando deu aquele passo, ele parou e olhou para cima. Zaqueu, sai daí, desce, vem cá. Como é que ele sabia o nome dele? Será que alguém tinha falado? Será que o irmão Branham sabia também, né? O nome daquela mulher? Você se chama Eva. Irmãos, que dia nós estamos vivendo? Ele conhece quem ele pode chamar, ele conhece quem ele predestinou, ele sabe para quem ele tem dado estas coisas, através de que ele tem feito a si mesmo conhecido. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles... Ora, com quantos escribas e fariseus o irmão Jesus falou? A quem ele se deu a conhecer? A alguns deles? A nenhum deles. Vocês é que estão dizendo que eu sou. Estão dizendo? Mas para aquele cego, eu o sou. Para aquela samaritana, eu o sou. Ah, meu irmão, o mundo gostaria de ter a visão que você tem. Não pense que não. Todos têm esse desejo. Mas, eu creio, aí sim, é por curiosidade. Mas Zaqueu não. Tinha alguma coisa borbulhando, fervendo lá dentro dele, por algum testemunho que ele ouviu. Quando ele viu a chance, o profeta irmão Branham disse, ele não tinha como subir, porque era um nanico, era o menor homem da cidade. O profeta irmão Branham disse que ele arrumou um tambor de lixo, abraçou com ele, saiu arrastando. Agora, era um homem conhecido, famoso, todo mundo sabia quem ele era, ladrão. Os ladrões e as meretrizes entrarão primeiro do que vós no reino de Deus. Oh, coisa linda, né? Só ele. Amém. Por quê? Porque ele não olha para a casca. Todas as cascas apodrecem, são podres. Agora, o imo que está lá dentro, amém, é diferente. Aleluia. É o que ele comporta. Como Deus pode colocar confiança em seus filhos, no que fazer, sabendo que eles o farão exatamente
Aqui tem um gaguejazinho do irmão Brando. Eu dei uma... Crê você que Deus faz aquilo? Hã? Porque Satanás disse para... Ele aqui diz para Jó. Não foi para Jó. Foi a respeito de Jó. Então, Satanás disse para Deus um dia: sim, você tem um servo, o qual era Jó, certo? Deus disse: não há nenhum na terra como ele. Ele é um homem perfeito. Tinha confiança nele. Satanás disse: sim, ele tem tudo fácil. Porventura, ele serve a Deus debalde? O Senhor não o tem cercado de bens, de riquezas, famílias, filhos saudáveis, lindos, bonitos, bonitas. Ele precisa disso, está ali. Precisa daquilo, está por lá. Precisa do outro, está por lá. Quem não te serviria desta maneira? Mas, reticência. Vai lá, tira tudo que ele tem e vê se ele não blasfema de ti no teu rosto. Que engano, Satanás. Aí a prova de que Satanás não conhece, não pode prever, certo? Ele não prevê. Ele não é onisciente. Está entendendo? Por isso é que o irmão Branham diz que quando você pensa em fazer uma coisa, fique calado. Não fique, porque ele vai tomar conhecimento do seu plano. E ele vai trabalhá-lo ao contrário. Está entendendo? Então, ele não é onisciente. Então, vamos ter cautela. Vamos fechar a nossa boca. Planeje em espírito. Ele não pode chegar lá. Estão entendendo? Ele não pode chegar lá. Ele não pode ler os seus pensamentos. Ele não pode antecipar as coisas. Ele pode deduzir, achar, pensar. Entendeu? Mas só se você contar para ele. Conta para Deus. Porque a Deus você pode falar em espírito. Estão entendendo? Por quê? Porque ele é espírito. E ele ouve a voz do espírito. Que na verdade é a alma. Essa vida é espírito, esse sopro aéreo de vida. Agora, esta vida tem uma alma, que é uma consciência, que pode emitir, certo? Pode emitir ondas. Ora, essas ondas vão chegar às outras ondas. Aquelas ondas que antes que o mundo existisse, te viram. Entendeu? Te conheceram e te predestinaram. Te elegeram. Te escolheu. É isso que é Deus. Essa é a sua grandeza. Aleluia. E Ele só pode trabalhar conosco através da misericórdia, através da graça. O que é? O que é a graça? É a misericórdia expressa
a seu favor. Certo? É a graça expressa a seu favor. Em tudo faço, deixe-me tê-lo por um pouco de tempo, e eu farei com que ele te amaldiçoe em tua face. Ele disse, ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Ou seja, a Bíblia está dizendo, não toque em sua alma. Não toque na sua alma. O corpo você pode fazer o que você quiser, mas na sua alma não. Essa é minha. Nessa eu tenho confiança. E aí, mas ó, Jó, ao invés de murmurar, lamentar, esturrar, estou abrindo um parênteses, teve uma reticência aqui, né? Mas Jó, ao invés de... O que fez ele? Amaldiçoou ele a Deus, quando Deus tirou os seus filhos, quando ele fez todas estas coisas más a ele e tudo mais. Jó não duvidou. Ele prostrou sua face e adorou, aleluia, disse, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí está você. Está entendendo? Lá era uma sombra daquilo que a igreja tinha que ser aqui. Era só isso. Certo? Deus conhecia sua confiança em Jó. Deus sabe o quanto ele pode confiar em você. Ele sabe o quanto ele pode confiar em mim. Mas o que estamos falando agora é sobre a colocação deste filho. Adoção. Estão entendendo? Isso é adoção. Eu estou abrindo parênteses. Agora, na Bíblia, quando a batalha estava toda terminada, quando tudo estava terminado, então qual é a coisa seguinte que fazemos? Qual é a coisa que fazemos depois que a batalha terminar? Você sabia o que fazemos? Nós encontramos com Melquisedeque. Ora, lá foi, em Abraão foi sombra. Sombra. Lá estava Abraão, o pai da fé, recebendo a visita de Melquisedeque, quando? Quando a batalha terminou. Quando a batalha terminou. Certo? Agora, eu pergunto, e durante a batalha, ele estava sozinho? A prova de que não, é que eram 5 reis, com seus exércitos, acampados, com os despojos levados dos 4 reis. E Abraão trouxe tudo para trás. Certo? Trouxe tudo. Ele matou os 5 e trouxe tudo de volta. Está entendendo? Os prisioneiros, o espólio, trouxe tudo de volta. E quando ele chegou ali em Sodoma, vieram fazer oferta para eles. Não. Somente aquilo que nós tivemos que comer lá na guerra. Mas o resto, não queremos nada. Para depois você não está dizendo, eu enriqueci. Estão entendendo? Vamos em frente.
Agora, na Bíblia, quando a batalha estava toda terminada, quando tudo estava terminado, então qual é a coisa seguinte que fazemos? Qual é a coisa que fazemos depois que a batalha terminar? Você sabia o que fazemos? Nós encontramos com Melquisedeque. Vamos ver em Mateus 16, 16. Não é Mateus 16, 16. Vamos em frente. Rapidamente ver se isto é correto ou não. São Mateus capítulo 16, verso 16. Estou quase certo que isso é certo. Mateus 16, Mateus 6. Não, está errado. Não poderia ser tão perto. 26, 26. 16 aqui, ele está falando com Simão Pedro. Perdão, eu não queria dizer isto. 26, 26, porque bem na última ceia, é a isso que estou tentando chegar. Mateus capítulo 26, versículo 26. Agora, o encontramos aqui, estamos na última ceia. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por todos. É? Então, aí está um grande segredo. É por muitos, é por todos, mas aqueles que puderem crer, certo? Porque todo aquele que crê tem, né, vida eterna. Então, é por todo aquele que puder crer, mas não por toda a população, por todo o mundo, não. É derramado por muitos para a remissão dos pecados. P-E-C-A-D-O-S, pecados. Os cristãos que fazem coisas erradas. Você sabia que o mundo não peca? Quem peca é você. Porque o mundo não tem como pecar. Ele já é pecador, mas você não. Você é diferente. Você é averso ao pecado. É tentado, sim. As concupiscências trabalham em você? Sim. Fervem em você? Sim. Mas cada vez que elas assim o fazem, há lá dentro de você uma natureza que diz: não, 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 isso é errado, isso não posso, não posso, não posso, não posso. Ei, irmãos, aí é que está. Você pensa então que um crente não sofre? Se ele não sofrer, está tudo errado. No mundo tereis sombra, água fresca, paz, paz, paz. Eis que quando disserem paz, paz, virá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Está bem, mas agora ouçam o verso 29, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. O quê?
a mesma coisa que Melquisedeque fez após Abraão ter tomado a sua posição. Colocou os seus homens em ordem e venceram a batalha, e ele voltou. E Melquisedeque saiu com pão e vinho. Depois que a batalha houver terminado, então nós comeremos a ceia das bodas com o Senhor Jesus no novo mundo. Amém. Ó, bendito seja o nome do Senhor, correto. Os mistérios de sua vontade, de acordo com o seu beneplácito, de volta agora outra vez em Efésios 1:9. Quer dizer, ele está falando 9, Efésios não tem 9, só tem 5, ou 6, né? Só tem 6. Hã? Pois é, isso aqui é 1:9. Que propusera em si mesmo, na dispensação da plenitude dos tempos. E recordem disto, nós passamos por isso, Efésios capítulo 1, versículo 10. Na dispensação da plenitude dos tempos. Agora, nós aprendemos que a plenitude dos tempos está esperando pelo quê? A plenitude dos tempos, a plenitude de todos os tempos, o tempo quando o pecado cessará, o tempo quando a morte cessará, o tempo quando as enfermidades cessarão, o tempo quando o pecado cessará, o tempo quando todas as perversões, como coisas pervertidas pelo que o diabo tem pervertido, cessarão. Quando o tempo ele mesmo cessará. Observe. De congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, nele. Nele digo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, certo? O que é redenção? É readquirir de novo, é redenção. O bem estava penhorado, o diabo estava com o pé em cima dele, e ele veio e arrancou o pé do diabo e colocou o diabo sob os pés. Não, isso aqui é seu lugar, não é lugar dele. É aí onde está a coisa. Estão entendendo? Aleluia. Oh! Juntar todas as coisas através de Cristo, como eu disse nesta manhã. Todas as pequenas pepitas que encontramos, estas grandes coisinhas, você pode poli-las em Gênesis, você pode poli-las em Êxodo, você pode poli-las em Levítico e trazê-las em Apocalipse. Elas terminarão sendo Jesus. Quem era José? Jesus. Quem era Davi? Jesus. Quem era Salomão? Jesus. Estão entendendo? Se eu vou citar, eu vou citar todos os profetas. Cada um deles foi uma sombrinha diferente da outra. Mas era tudo Jesus. A Bíblia, né? A Bíblia é Jesus de N. No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira letra do alfabeto, N. Ou
da tradução bíblica. Entendeu? N. Até a última de Apocalipse. Qual é a última de Apocalipse? A última letra, eu quero a última letra. Hã? N. M. M. De mulher. M de mulher. Mulher é igreja. M de mulher. Observe de congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, juntar todas as coisas através de Cristo. Como eu disse nesta manhã, todas as pequenas pepitas que encontramos, estas grandes coisinhas, você pode poli-las em Gênesis, você pode poli-las em Êxodo, você pode poli-las em Levítico e trazê-las em Apocalipse, elas terminarão sendo Jesus. Você tome José, tome Abraão, tome Isaac, tome Jacó, tome Davi, tome qualquer uma destas pepitas, estes homens de Deus, e veja se você vê, se você não vê Jesus Cristo manifestado em cada um deles, para que ele possa juntar todas as coisas em um, Cristo Jesus. Todos eles chegaram em Jesus, terminaram em Jesus. Jesus foi a conclusão de todos eles. Estão entendendo? Tudo que eles foram, de bom, de correto e etc., e não conseguiram vencer nada, senão, né, Jesus tinha que diferir deles, porque tudo de bom que eles foram, Jesus foi, e tudo que eles não puderam vencer, Jesus venceu. Amém. Ou não? Amém. Venceu, para provar que, estando ele em nós, também nós vencemos. Agora sim. Certo? Aí agora sim, Paulo chegou a dizer, né? Porque em todas as coisas somos o quê? Por quem? E se entregou por nós. Então, não. Agora, um pouco mais adiante agora o verso 11, em quem também fomos feitos herança. Nós vamos parar aqui. Em quem também fomos feitos herança. Porque aqui agora já vem outro ensinamento. Estão entendendo? É coisa tremenda demais. Em quem também fomos feitos herança. Nós estamos terminando de estudar, né, essa parte relativa à escritura que nós estamos lendo. Estamos agora parados no versículo 11.
em quem também fomos feitos herança, né? Herança. Alguém tem que te deixar algo para herdar aquilo. É isto certo? Uma herança. Que herança temos nós? Deus os abençoe. Até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé. Amém.